Mas vamos falar do Cássio, porque, de novo, decisivo. Nossa. Até um número importante, ó. Já defendeu 31 cobranças com a camisa do Timão, mais do que qualquer outro goleiro na história do clube. 14 defesas no tempo normal, 17 em cobranças alternadas. E só em 2023, ele já impediu 6 gols de pênalti, Vampeta. É um gigante. Ou como você fala, gigante. É um monstro agora. Assim, agora tá na igreja. Antes ele tinha uma sede também, viu? Aí parou agora, devoto de Deus mesmo, tá fiel. Ajeitou a vida? O homem tinha uma sede também, viu? Uma pedra de sal na garganta que não faça nada que não possa secar, né? Então, não, e é verdade, é um dos maiores, como o Bruno falou, né? Cada um coloca na ordem que quiser, mas pra mim tá entre ele e Renato Augusto. Se pegar a história do Corinthians, eu boto o Cássio e o Renato Augusto no time de todos os tempos do Corinthians. Tem gente que fala que o Cássio já é o maior nome da história do Corinthians. Eu falo assim, por exemplo, o Dida passou no Corinthians. Para mim, o Dida é um dos maiores da história. Mas eu tô falando com a camisa do Corinthians. Pelo tempo que tem, tudo, ele estaria tranquilo. Uma boa briga aí de Ronaldo Giovanelli. Goleiro, assim, até o Ronaldo já falou. Eu acho que ele não pega mais do que o Dida, mas dentro do Corinthians... O Cássio já passou. Ele acha mesmo... O Dida teve 2 passagens e as 2 por empréstimo, né? Então foi uma de 1 ano, outra também 1 ano e pouquinho, né? O Cássio tá aí desde 2012, né? O Cássio tá mais de 10 anos no Corinthians. Ganhou tudo no Corinthians. E é gozado que todos os títulos no Corinthians ele teve o Gilmar, que foi campeão do mundo, mas pelo Santos. No Corinthians ele não foi legal. O Carlos, com um goleiro de várias Copas, no Corinthians foi uma passagem apenas razoável. E o Cássio, ele era uma terceira opção. De repente houve um problema com o Ronaldo mesmo, né? Não, era quando o Cássio chegou, era o Júlio César. Tava mal. E o goleiro, o reserva imediato, nem era o Cássio. Tinha o Danilo Fernandes. Danilo Fernandes saiu por causa disso. Aí entra o Cássio do nada e aí vira o que virou. O futebol tem essas coisas. Jogou no PSV também, foi pro PSV em Dove. Sim. Ele era do Grêmio e foi pro PSV. Era de seleção sub-20, né? Daí ele jogou o Mundial sub-20 de titular, era do Grêmio, aí depois do Mundial sub-20 ele foi pra Holanda, mas ele nunca foi titular do PSV, né? Ele voltou rápido até, né? Aí veio pro Corinthians. Ele Fagner. E o Cássio, Vampeta, Bruno, Flávio, né? Tem gente que coloca ele como já o maior jogador da história do Corinthians pelo que conquistou. Você acha, Vampeta, ou não? Em conquista, eu acho que ele e o Marcelinho, o número de títulos, eu acho que ele tem o mesmo número de títulos do Marcelinho Carioca. O Cittadini gosta de lembrar que o Marcelinho ganhou o mesmo número de títulos que o Índio. Não, o Índio Marcelinho fala, o Cittadini que fala. Ele acha que eu não gostava muito do Marcelinho. Quando eu falava do Marcelinho, ele ganhou o mesmo número de títulos do Índio. Tá maluco, Cittadini, né? Maluco. Ele que falou. O cara, presidente do Tribunal de Contas em São Paulo. Tá louco, cara. O Marcelinho é o maior jogador da história do Corinthians. Não, ele falou título. Não tem, o Índio não tem, não. O Índio pode ter o título de eleitor, que eu não sei nem se ele sabe votar, mas... Você jogou com o Dida, né? O Dida também era pegador de pênalti, né? Dida também. Dida ali tá entre os maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Era mesmo. O goleiro bom, nossa senhora. Dida, pra fazer gol nele, dava trabalho. Mas entre ele e o Cássio, no Corinthians, Cássio. No Corinthians, Cássio. O Dida, você teve também a chance de até começar a carreira junto com o Dida. Dida jogou 3 Copas do Mundo, cara. Claro. Dida jogou 3 Copas do Mundo, campeão europeu, no Milan, pegando pênalti, tudo. Não, aí na carreira, né? O Cássio é um monstro no Corinthians. O Dida é um monstro mundial. Monstrão. Monstrão. O Cássio é um monstro aqui. Pra você, Bruno Prado, a gente falando aqui da posição do Cássio, né, na história do Corinthians aí, e essa comparação com o Dida, torcedor do Corinthians vira e mexe, faz essa comparação do Cássio com o Dida, como disse o Vampeta, comparar a carreira dos dois, o Dida, né, mundialmente falando, um cara que fez história com a camisa do Milan, também foi goleiro de seleção brasileira, enfim. E tem o Cássio, que tem uma linda história com o Corinthians, né? Ficou muito mais tempo no Corinthians do que o Dida. Por isso que no Corinthians o Cássio é maior. O Dida, sem dúvida, como o Vampeta falou, é um goleiro melhor e muito maior. A carreira toda, o Dida é um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro. O cara que foi sucesso aqui, foi sucesso num grande clube europeu que era o Milan. É outro nível, realmente. Aí, sem desmerecer o Cássio, o Dida era um outro nível de goleiro. Mas no Corinthians,
o Cássio é maior, apesar do Dida ter ido muito bem no Corinthians, mas aí é o tempo, né? O tempo, consequentemente o número de títulos. O Dida ganhou bastante coisa no Corinthians, alguns com o Vampeta junto, brasileiro 99, que ele pega aqueles 2 pênaltis do Raí na semifinal, o Mundial em 2000 lá no Maracanã, o pênalti do Edmundo vai para fora, mas ele pega um pênalti do Gilberto, do lateral esquerdo, Gilberto, na decisão. Aí depois, quando voltou em 2002, também junto com o Vampa, ele ganhou o Rio-São Paulo e a Copa do Brasil. Então, foram 4 títulos. O Cruzeiro ele ganhou tudo também. Ganhou Libertadores no Cruzeiro, ganhou uma Copa do Brasil dentro do Palestra Itália, daquele time do Palmeiras, do Rivaldo, do Djalminha, do Luizão, dirigido pelo Luxemburgo. Aquele time era muito bom. E o Dida pegou demais nessa final. O Dida foi fundamental. E no Milan, 2 Champions, essa que o Vampeta lembrou nos pênaltis contra a Juventus. Acho que ele pega 3 pênaltis. E aí, em 2005, ele foi vice naquela virada do Liverpool. Em 2007, pega o Liverpool de novo, aí eles ganham, né? Então, ele tem 3 finais de Champions com 2 títulos, né? Fora a Copa do Mundo. Ele faz parte do elenco do Penta, que o Vampeta estava. Jogou o Marcos, mas ele estava... Ele vai em 98 para a Copa do 98, 2002 e 2006. 2006. Né? Em 2006, ele é titular. Em 98 e 2002, ele era reserva. Mas no Corinthians, o Cássio é maior. Cássio e Ronaldo Giovanelli. O Flávio lembrou bem que o Gilmar é bicampeão do mundo. Mas com a camisa do Corinthians mesmo, assim, esses 2 goleiros aí que tem... muitos jogos, né? O Cássio e o Gilmar até saiu mal do Corinthians. Foi uma coisa... o Gilmar até não lá saiu atrás, né? O único título que o Cássio não tem no Corinthians é esse aí, Copa do Brasil. Que a última foi em 2009. Era o Júlio César? Era o Felipe. Felipe Goleiro, né? Era 2009. Ele chegou a ganhar na época que ainda algum time sul-americano ganhava europeu, né? Ele ganhou o Mundial de Clubes. Ele foi o responsável pelo título, pela última vez que um time brasileiro, em todos os tempos, ganhou na Libertadores. Ganhou o Campeonato Mundial. Ele entra de titular nas 8ª da Libertadores, que o Tite, o Júlio César falha no jogo com a Ponte Preta, no Paulista, nas quartas, que o Corinthians é eliminado. Aí foi domingo, na quarta tinha um jogo com o Emelec no Equador pelas 8º. E aí o Tite tira o Júlio César e bota o Cássio. Ele entra a partir das 8º e aí vai até o final, o Corinthians é campeão e o Cássio vira uma lenda no Corinthians e ganhou 2 brasileiros, ganhou Mundial, Libertadores, Paulista, acho que tem uns 3 também. Né? E o Cássio bateu na trave 2 vezes com Copa do Brasil, né? 2018 e do ano passado, né? Sim. Também, contra o Flamengo. O ano passado ele pegou pênalti também lá no Maracanã. Quem não fez foi o Felipe Luiz. É verdade. O Fagner que não fez o pênalti. O Fagner que não fez o gol na hora de decidir. Ô Flávio, nessa discussão do Cássio, para você é o maior nome da história do Corinthians? Não. Para mim, o maior nome da história do Corinthians chama-se Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Ele muda o patamar da vida do Corinthians. Ele tira o Corinthians O Corinthians, ele se autoalienava, sabe? O Corinthians, ele se definia como um time largado, um time de... O torcedor gostava daquela coisa, aquele negócio de estar corintiano, maloqueiro, sofredor, tal, não sei o quê. E o Sócrates, ele coloca o Corinthians num outro patamar de respeitabilidade, num outro nível e tal. Talvez não tenha sido... Em campo ele foi genial, foi maravilhoso. Mas naquela época ganhava Campeonato Paulista e olha lá. Mas ele foi maravilhoso. Talvez não tenha sido o jogador que mais jogou bola no Corinthians. Mas o Sócrates é o maior nome da história do Corinthians para mim, porque ele muda o Corinthians de patamar. Põe o Corinthians numa outra etapa, num outro momento, numa outra respeitabilidade. Talvez o cara que tenha mais jogado bola no Corinthians, dos que eu vi, né? Falam muito do Baltazar, cabecinha de ouro, Luizinho, pequeno polegar. Mas acho que quem eu vi render mais no Corinthians foi o Marcelinho Carioca. Esse aí, nossa senhora. Isso aí não tinha como secar, era insecável. Não tinha, né, não tinha. E o Vamp conta, né, que os caras não gostavam e tal, mas tinha que jogar, porque ele arrebentava. Aí, a gente falando dessa atuação do goleiro Cássio, mais uma vez decisivo para o Corinthians nas penalidades. Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Nós estamos aqui no Canelada, eu, Bruno Prado, Vampeta, o Flávio, falando aí do gigante Cássio, né? O torcedor do Corinthians eufórico também nas redes sociais. E você participa deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E dá pra gente ouvir o Cássio rapidinho, tá? O Cássio, o goleiro do Corinthians, está falando, gigante. Sinceramente também é bom, a gente tem que ver para todos os lados, então a gente sai contente, a gente tem que continuar focado, tem muita coisa que melhorar, tem muita coisa a evoluir, mas das mesmas maneiras que quando a gente é criticado, também eu acho que a gente vive um momento bom hoje de crescimento, evolução, de 3 vitórias. Não sei se a gente teve isso na temporada ainda, mas a gente sai feliz, sai contente, mas sai com os pés no chão, que tem muita coisa pela frente ainda. Cássio, é claro que você não quer individualizar, né, essa vitória, e todo o Corinthians ganhou hoje. Roger Guedes fez o gol, Yuri Alberto fez o gol,
Matias Rojas estreou muito bem. Mas a realidade é que quando vai para os pênaltis, o corintiano tem uma confiança absurda em você, né? Essa confiança é justificada por toda a sua história aqui. Eu queria saber se você também tem essa confiança dentro de você, se ela é tão grande como a torcida tem em você. Creio que sim, assim, sem eu me achar, porque você trabalha para isso, né? A confiança vem com trabalho, com dedicação, com empenho. Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, mas sim, eu confio porque eu trabalhei para isso, eu estudei, eu me preparei para isso, eu abri mão de algumas coisas para me preparar, para estudar os pênaltis, para fazer uma leitura. E como eu falei antes, hoje o pênalti não é mais vai lá e pula num lado, como antigamente, não por isso, porque antigamente não tinha o que a gente tem hoje, que é ver vídeo, rever, ver posicionamento, tudo. Então isso ajuda muito, mas eu creio que também tem uma cobrança, né, que se cria uma expectativa muito grande que eu sempre vou pegar um pênalti, né? Mas eu tento manter isso concentrado, focado e graças a Deus tenho conseguido ajudar aí. Espero que se tiver nas próximas eu possa continuar ajudando o Corinthians. Cássio, dá pra falar rapidamente só sobre essa estreia do Rojas? Um jogador de extrema qualidade, o mais rápido possível tentou se adaptar, queria muito desde o primeiro momento que ele chegou aqui. Há jogadores e jogadores, é o caso que Renato, Gil, Fábio Santos, Juliana, entre outros, que foram embora e voltaram, estavam com muita vontade de ajudar e vieram ajudar. O Rojas também chegou com muita vontade, já tentando se enturmar, qualidade, tem muita qualidade. Eu acho que no decorrer dos jogos vai entrosar o mais rápido possível, a gente espera que entrose, mas um cara muito comprometido em querer ajudar, muito preocupado em estar junto de nós, em dar total suporte para ele, assim, para ele se sentir o mais rápido possível adaptado com o jeito do Corinthians. E hoje fez uma belíssima partida. Eu acho que é um cara que ajuda muito, que é um cara que tem qualidades que vão agregar a nós, um cara que tem um chute fora da área bom, um cara que consegue achar o atacante numa posição, tem uma leitura, tem a bola parada forte. Então é um jogador que tem um espírito do Corinthians, né? Dá carrinho para tudo que é lado. Eu tenho certeza que o mais rápido possível vai estar se adaptando, mas é uma grande contratação o Corinthians ter trazido ele.